Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e hoje nós vamos falar de fundos imobiliários para 2024. Vamos falar do cenário, eu vou trazer para vocês aqui 10 top fundos imobiliários que eu acredito que vão performar muito bem aí em 2024, tá certo? Mas o brasileiro ama os fundos imobiliários, cheguei a essa conclusão. Saímos de 100 mil investidores em 2018 para mais de 2,5 milhões aí agora em 2023 e devemos ultrapassar os 3 milhões de investidores em 2024. Então, fundos imobiliários já é uma nova realidade aí na vida dos brasileiros que estão abandonando a poupança, aquele investimento que a gente nem quer mais ouvir falar, tá certo? Onde nós estamos perdendo até para a inflação. Hoje, com fundos imobiliários, uma carteira bem distribuída, bem diversificada, nós podemos alcançar muito próximo aí a 1% ao mês, isento da cobrança de imposto de renda, que aumenta ainda mais a rentabilidade. Mas vamos lá, eu vou falar tudo sobre os fundos imobiliários, o que eu acredito que vai acontecer até 2024 e 10 top fundos imobiliários eu trago aqui para você neste vídeo que eu acredito que vão muito bem aí no ano de 2024. Mas antes de mais nada, se você gosta do meu canal, se de alguma forma eu consigo contribuir com você aí em conhecimento, já te ajudei de alguma forma, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar muito a manter esse canal gratuito para você. Ao sair daqui sem apertar o botão de curtir, acaba por me atrapalhar bastante e aí o YouTube entende que meu vídeo não foi interessante para você e acaba me punindo, tá certo? Então me ajuda aí apertando o botão de curtir. Fato é que nós estamos vivendo um cenário estranho na economia mundial. São conflitos acontecendo, Israel, Grupo Hamas, nós temos ainda Ucrânia, Rússia e tudo isso acaba de certa forma afetando o preço do petróleo, que é, claro, uma das questões mais importantes para a economia do mundo. Petróleo mais caro, combustíveis mais caros, acaba afetando o quê? O preço dos combustíveis. E o combustível mais caro acaba pressionando ainda mais a inflação. Lembrando que no Brasil, nós estamos em um caminho aí árduo para baixar a taxa de juros para conseguir controlar a inflação no Brasil. E lá nos Estados Unidos a coisa está pior ainda. Eles estão com um grande problema em controlar a inflação, o mercado de trabalho está super aquecido e aí você pode me perguntar, ué André, mas mercado de trabalho aquecido então é muito bom. É verdade, só que o mercado muito aquecido, as pessoas com muito dinheiro, o que acontece com os produtos? Eles ficam mais valorizados porque a procura é muito grande e aí a inflação não costuma cair. Então o mercado ele acaba aumentando a taxa de juros, os governos, no caso, o Banco Central, para que possa esfriar um pouco o mercado e os preços voltem a cair a um preço aceitável, tá certo? Então, os combustíveis subindo, né, com esses conflitos que nós estamos vendo pelo mundo, pode atrapalhar o quê? A inflação, que já está num nível crítico lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil controlada de certa forma, só que deixa uma grande dúvida no ar. Como que vão ficar as taxas de juros? Será que nós teremos novas quedas no Brasil? Eu tinha muita certeza que nos próximos meses a taxa iria recuar e nós viríamos para baixo de 2 dígitos, ou seja, para 9%. Essa era a minha perspectiva para 2024. Agora eu já não tenho essa certeza. Acredito que a gente possa ficar acima de 2 dígitos, ou seja, acima de 10% por um período mais longo. E aí quem se beneficia com isso são os fundos imobiliários de papel. Eles que estavam aí vistos como patinho feio nas últimas semanas. E eu falava aqui no meu canal, pessoal, não saiam vendendo fundos imobiliários de papel. Não é porque eles podem pagar menos dividendos daqui para frente que eles se tornaram um patinho feio. Muito pelo contrário, eles vão continuar pagando ainda dividendos acima dos produtos de renda fixa. Continuam muito atrativos e são isentos da cobrança de imposto de renda. Só que muitos investidores inexperientes acabaram vendendo esses produtos aí num momento não muito bom e acabaram forçando o preço desses fundos imobiliários para baixo. Quem aproveitou? Os investidores experientes, que nessa hora, quando está todo mundo correndo, eles vêm e abocanham grande parte do mercado. Ou seja, os fundos imobiliários de papel nesse momento, vários deles que estavam caros nos últimos anos, estão negociando abaixo do seu valor patrimonial e estão pagando bons dividendos. E voltando à questão da taxa de juros, se ela continuar acima de 2 dígitos nos próximos anos, os fundos imobiliários de papel voltam a cair na graça dos investidores, voltam a ser procurados, eles devem ficar caros nos próximos meses, né? Enfim, pode ser tarde quando você voltar a olhar para os fundos imobiliários de papel e eles vão continuar pagando ótimos dividendos com a taxa de juros em alta. E os fundos imobiliários de tijolo, o que acontece? Bom, neste momento, nós vimos aí, de março para cá, os fundos imobiliários de tijolo subirem rapidamente. Realmente, os fundos imobiliários de tijolo se valorizaram muito, porque a taxa de juros
vinha em queda, a perspectiva era de quedas e quedas na taxa de juros, porque a inflação no Brasil, graças a Deus, estava controlada. Já não temos muito essa certeza. Então, alguns fundos imobiliários de tijolo, que são mais sensíveis à economia, por exemplo, como de lajes comerciais, eles acabaram tendo queda nos últimos pregões. E vários deles já negociam com valor patrimonial muito abaixo. Então, nos fundos imobiliários de tijolo, eu acredito que nós vamos ter oportunidades ainda, principalmente em setores sensíveis da economia, como os de laje comercial, e eles vão continuar pagando aí dividendos muito interessantes também nos próximos meses. Agora, como eu não tenho uma certeza de para onde vai essa taxa de juros, o que eu faria neste momento? Uma carteira com 50% de fundos imobiliários de papel e 50% de fundos imobiliários de tijolo, para que nós estejamos o quê? Diversificados, que é isso que eu ensino nesse canal. Quem diversifica dorme bem. Então, se você estiver diversificando o seu patrimônio, pode ter certeza que você vai passar por crises sem o menor pingo de preocupação. E aí você pode me perguntar, André, eu tenho mais fundos imobiliários de tijolo nesse momento, porque eu acreditava que a taxa Selic realmente ia continuar caindo, enfim, os fundos imobiliários de tijolo iam ser mais procurados. Bom, preciso vender esses fundos para comprar mais fundos imobiliários de papel? Eu já te falo que não, tá certo? O que você pode fazer é evitar de comprar fundos de tijolo nesse momento e começar a comprar mais fundos imobiliários de papel, aproveitando que eles estão mais baratos e vão continuar pagando bons dividendos. Mas vamos lá, eu trago aqui para você 10 top fundos imobiliários que eu acredito que vão pagar muito bem aí em 2024 e estão com preços atrativos, na minha opinião. Lembrando que eu não faço recomendações de compra, você é o responsável por fazer as suas compras, tá certo? Bom, mas vamos lá, antes de falar o primeiro fundo imobiliário, já aproveita, vem aqui em cima, se inscreve no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações. Muita gente passa aqui pelo meu canal, acaba não se inscrevendo e aí quando eu trago uma boa oportunidade, a pessoa fica de fora. Bom, o primeiro fundo imobiliário que eu trago para você é um fundo imobiliário de papel, tá? Que é o KNCR11. Ele que é do Grupo Kinea, ligado ao Grupo Itaú. Ele é um fundo imobiliário, digamos, mais seguro, tá? Ele vai estar muito atrelado aí à questão da inflação e também da Selic. Então o KNCR11 hoje é um dos fundos imobiliários de papel dos mais seguros e que vão trazer uma rentabilidade garantida para você. Vamos dar uma olhada aqui no site Investidor 10? Hoje com R$100 aproximadamente você compra uma cota do KNCR11. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 13,61% em dividendos, isento da cobrança de imposto de renda. E o seu PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, que mostra o valuation do fundo imobiliário, e para fundos imobiliários de papel, eu gosto muito de seguir aqui a ferro e fogo a questão do PVP. Estando abaixo de 1, significa que ele está interessante para comprar. Acima de 1, ele está mais caro do que ele vale, eu prefiro ficar de fora. Tá? Então tá 0,99, tá interessante neste momento. Tem uma belíssima liquidez diária, ou seja, muitas pessoas negociando esse papel todos os dias. Se você precisar comprar ou vender esse papel, você vai conseguir fazer com a maior facilidade. E esse é um dos maiores benefícios dos fundos imobiliários frente a imóveis físicos. Porque se você precisar colocar um apartamento como esse para vender, você vai demorar meses, anos. Então ela tem uma liquidez baixa. Já fundos imobiliários, não importa se você tem 10 mil, 50 mil, você vai vender no mesmo dia, tem uma liquidez muito boa. Bom, e uma valorização ainda para o KNCR11 nos últimos 12 meses de 14,25%. Então percebam que além dele ter pago 13,61% em dividendos, os papéis ainda se valorizaram nos últimos 12 meses, 14,25%, e ele também está abaixo do seu valor patrimonial, mostrando que ainda tem possibilidade de valorização no papel. Vamos dar uma olhada agora nos dividendos pagos pelo KNCR11 nos últimos 5 anos. Bom, a média dos últimos 5 anos ficou em 9,20%, sendo que atualmente ele pagou 13,61%. E o segundo fundo imobiliário que eu trago, também do Grupo Kinea, é o KNSC11. Ele também é um fundo imobiliário bem mais tranquilo, tá certo? Vamos colocar eles como fundo imobiliário high grade, que eles vão pagar dividendos interessantes, mas também tem uma carteira mais protetiva. Vamos lá, R$ 88,00 aproximadamente hoje, você já compra uma cota do KNSC11. Nos últimos 12 meses, ele pagou 11,42% em dividendos. O seu PVP também está abaixo de 1, mostrando que ele está interessante para compra, 0,98, liquidez diária de 3,3 milhões de reais todos os dias negociados para o KNSC11. E olha lá, ainda nos últimos 12 meses também se valorizou 18,03%. Vamos diretamente aqui olhar os dividendos do KNSC11. Nos últimos 5 anos ele pagou 9,76% e atualmente 11,42%. E agora no terceiro fundo imobiliário, a gente já começa a passar para um fundo imobiliário middle risk. Ele não está nem no high yield,
e oferecendo muito mais risco, e também não está no high grade ali pagando menos dividendos, mas com mais segurança. Ele está ali no médio, tá certo? Mas o VRTA11 é um fundo imobiliário que eu gosto muito. Hoje, com R$ 87,00 aproximadamente, você compra uma cota do VRTA11. Nos últimos 12 meses, ele pagou 12,05% em dividendos. O seu PVP está em 0,94, mostrando que ele está mais barato também do que realmente ele vale. Tem uma liquidez diária de 2,2 milhões de reais todos os dias e se valorizou 3,43% aqui nos últimos meses. E a diferença do VRTA11 para os outros do Grupo Kinea é que o VRTA11, numa época que a queda de juros pode se acentuar, ele vai pagar mais do que esses outros fundos. Então, por isso que é sempre bom ter a diversificação. Gravem essa frase: quem diversifica dorme bem. Bom, mas vamos lá dar uma olhada nos dividendos aqui. Dividend yield médio nos últimos 5 anos, 13,94% e atualmente aqui ele vem pagando 12,05%. Percebam que a média dele está acima dos outros do Grupo Kinea, porque é aquilo que a gente fala. A taxa Selic ela tem épocas de alta, épocas de baixa, épocas de alta, épocas de baixa. É cíclico, tá? Mas o VRTA11 vai buscar superar a taxa Selic nos últimos anos. E agora eu trago para você o quarto fundo imobiliário, já entrando um pouquinho mais de risco, que é o IRDM11, tá certo? Ele investe em fundos imobiliários de papel e também pode investir em outros fundos imobiliários. Hoje, com R$ 79,00, você já compra a cota do IRDM11. Nos últimos 12 meses, ele pagou 13,84% em dividendos. O seu PVP está bem atrativo, 0,91, e eu já vou te explicar o que aconteceu. O IRDM11 ele caiu muito nos últimos meses porque ele estava atrelado, ele investiu em dois fundos imobiliários, que foi o DEVA11 e o HCTR11, que acabaram recuando muito aí nos últimos meses. Eles são fundos imobiliários high yield que apresentam grandes riscos, tá certo? E conversando com vários especialistas do mercado, o IRDM11 chegou num ponto atrativo, precificando ele com todos os problemas, né? Ele parece que chegou no fundo do poço. Nada é certo, é a visão dos especialistas. Liquidez diária de 5,4 milhões de reais para o IRDM11 e ele caiu, como eu falei, 12,43% nos últimos 12 meses, mas o seu PVP mostra que ele está barato para ser negociado hoje. Vamos dar uma olhada nos dividendos históricos? Olha aqui, nos últimos 5 anos o fundo pagou 13,45% e atualmente 13,84%. E agora no quinto fundo imobiliário, ainda em fundo imobiliário de papel, trago para você o Habit11. Olha lá, com R$ 89,00 você já se torna cotista do fundo. 15,27% foi o dividend yield pago nos últimos 12 meses, isento de imposto de renda, muito dividendo. O seu PVP está em 0,90, mostrando que ele está atrativo para ser negociado e tem uma liquidez diária de 1,2 milhões de reais negociados todos os dias. Teve uma valorização ainda nos últimos 12 meses de 6,79%. E olha que a média como é boa do Habit11. Nos últimos 5 anos ele pagou 14,61% e atualmente 15,27%. Quero te falar agora dos fundos imobiliários de tijolo que eu separei aqui, tá certo? Mas antes quero também te apresentar minha comunidade Eu Vivo de Dividendos. Ali você vai aprender comigo em mais de 150 aulas a investir em ações, fundos imobiliários, ativos no exterior, renda fixa. É uma plataforma completa para te ensinar as melhores estratégias do mercado e eu vou compartilhar as minhas estratégias com você aí em vídeos de aulas, tá certo? Só que nós não apenas entregamos as aulas, a gente vai te acompanhar diariamente. Dentro da comunidade nós temos uma rede social exclusiva onde você terá a minha equipe e eu tirando suas dúvidas diariamente. Então é muito interessante, você aprende nas aulas, mas tem um acompanhamento e um monitoramento diário. Além do que, uma vez por mês, eu apareço com você e com a turma em vídeo, tirando dúvidas, fazendo uma mentoria, apresentando oportunidades do mercado. A Carol Dias também, vou deixar a fotinho dela também, faz uma mentoria todos os meses. Então nos próximos 12 meses você terá 24 encontros em vídeo comigo e com a Carol Dias. Terá um encontro diário dentro da rede social exclusiva da comunidade para tirar suas dúvidas. Ainda tem bônus, carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários, tem aplicativo para declaração de imposto de renda e você tem 7 dias para conhecer o programa. Se você não gostar, eu devolvo o 100% do seu dinheiro aí na sua conta. Fica tranquilo, tranquila, mas você vai gostar e vai ficar com a gente. Mas vamos lá. Qual é o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui de tijolo para você que deve performar muito bem em 2024? Trago aqui para você o KNR11, ele que também é do Grupo Kinea, ligado ao Itaú, e hoje com R$ 161,00 você já compra a cota deste fundo imobiliário. E ele tem algo específico que é muito interessante. O seu gestor ele pode investir tanto em galpões logísticos
como também em lajes corporativas. Então ele é um fundo imobiliário híbrido, com mais opções aí de investimentos. E os ativos do KNR11 são ótimos e, na minha opinião, é o melhor fundo imobiliário que nós temos na Bolsa de Valores. Vamos seguir aqui acompanhando o KNR11? Olha lá, nos últimos 12 meses ele pagou 7,48% em dividendos, está com PVP em 1, mostrando que hoje nós estamos comprando o fundo realmente pelo preço que ele vale, está no valor justo, tem uma liquidez diária muito boa de 3,9 milhões de reais todos os dias e ainda se valorizou bastante, 13,20% nos últimos 12 meses. Olhando os dividendos históricos, nos últimos 5 anos ele pagou 7,59% e atualmente 7,48%. E aí você pode me perguntar, nossa André, mas fundo imobiliário de tijolo paga menos do que fundo imobiliário de papel? Atualmente sim. Por quê? Os fundos imobiliários de papel estão atrelados à renda fixa. Hoje a taxa Selic está em 12,75%. Então os fundos imobiliários de papel, eles vão acompanhar muito essa questão da taxa de juros em alta. Caso a taxa de juros venha a recuar nos próximos anos, vier para 8% ou 9%, os fundos imobiliários de papel tendem a pagar menos. Mas lembrando, ainda continuam pagando acima dos produtos tradicionais de renda fixa, tá? Então não é para sair vendendo. Agora, os fundos imobiliários de tijolo, eles têm uma maior oportunidade de crescimento quanto ao seu patrimônio, tá? Uma chance maior de valorização com as cotas. Então, nos fundos imobiliários de papel, quando os juros estão em alta, você tem grande chance de ganhar bons aluguéis mensais, com alta rentabilidade. Já nos fundos imobiliários de tijolo, a gente tem um bom aluguel, 7,48% aqui atualmente no KNR11, somado ainda à questão de valorização dos imóveis, tá certo? Imagine você que eu coloquei este apartamento para alugar, em torno de 0,3% ao mês é o que eu vou receber. Já aqui com o KNR11, você estará recebendo aí em torno de 0,6%, 0,7%, ou seja, o dobro. Então faça comparações inteligentes. Fundos imobiliários de tijolo com imóveis é mais inteligente do que você comparar renda fixa com fundo imobiliário. Vamos dar uma olhada nos imóveis do KNR11 e lembre-se o que eu sempre ensino aqui. Goste de fundo imobiliário de tijolo com mais de um imóvel e bem diversificado. Olha aqui o KNR11, são 14 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Ou seja, caso o inquilino resolva sair fora do imóvel, a gente não vai sofrer tanto, porque nós temos diversos inquilinos com vários imóveis e a certeza de receber nossos aluguéis em dia todos os meses. Agora vamos falar de um fundo de logística muito conhecido que é o HGLG11. Trouxe ele sim e acredito que ele vai performar muito bem em 2024. Olha aqui, o HGLG11 hoje com R$ 159 você compra uma cota dele. Nos últimos 12 meses ele pagou 9,25% em dividendos. O seu PVP está em 1,03. Ah, André, mas você trouxe aqui com 1,03, ele está mais caro do que vale? Tá, este é um valor em tela. Quando eu falo que fundo imobiliário de papel eu sigo a ferro e fogo o PVP, é porque é mais fácil a gente somar o patrimônio dos CRIs, no caso de fundos imobiliários de papel. Agora, nos fundos imobiliários de tijolo é mais complicado o PVP. Por quê? Os fundos imobiliários são obrigados, uma vez por ano, a apresentar uma avaliação de uma empresa independente quanto ao valor dos seus imóveis. Só que, se essa empresa foi fazer digamos, a avaliação dos imóveis do HGLG11 um ano atrás, esses imóveis eles podem ter se valorizado como se desvalorizado. E pesquisando com os melhores analistas do mercado, especialistas em fundos imobiliários, muitos deles me disseram que o HGLG11, hoje os imóveis estão mais valiosos. Então, quando nós tivermos uma nova revisão patrimonial, pode acontecer que esse PVP venha para baixo de 1, é o que eu acredito, tá? Então vamos lá, liquidez diária de 13 milhões de reais, mostrando que ele é muito negociado e ainda teve uma valorização de 3% aqui nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada nos dividendos? Olha aqui, ó, nos últimos 5 anos ele pagou 15%, o que é muito alto para um fundo imobiliário de tijolo e atualmente ele pagou 9,25%. Olha aqui a listagem de imóveis, são 11 galpões em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. E um detalhe muito interessante que eu vou compartilhar com você. Os fundos imobiliários de tijolos investem em imóveis. Agora imagine você que o HGLG 11 comprou um galpão por 100. E aí daqui uns 5 anos ele resolveu vender esse galpão por 130. Esse lucro de 30 vai ser distribuído através de dividendos para nós cotistas. Então a gente também tem a questão aí de valorização dos imóveis que possam ser vendidos e a gente vai ganhar e vai colocar dinheiro no bolso também.
Mais um fundo imobiliário de tijolo que eu trago aqui para você e ele investe em shopping centers. É o XPML 11, que deve performar muito bem em 2024, tá certo? Olha aqui, R$110 hoje você compra uma cota do XPML 11. Nos últimos 12 meses ele pagou 8,71% em dividendos. O seu PVP está em 0,99 e tem uma liquidez diária de 14 milhões de reais todos os dias. E ainda teve uma valorização de 17% nos últimos 12 meses. Olha aqui os dividendos pagos históricos. Nos últimos 5 anos pagou 7,04%, foi prejudicado no ano de 2020, quando os shoppings ficaram fechados, e atualmente pagou 8,71%. Seguindo aqui para a listagem de imóveis, são 7 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Amazonas, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Norte. Fecham aqui também com um shopping cada. E agora vamos falar do HGRE 11 de lajes corporativas. Olha lá, R$128 hoje você compra a cota do HGRE 11. Nos últimos 12 meses ele pagou 8,04% em dividendos. O seu PVP está muito atrativo, 0,83%. Por quê? Fundos imobiliários de lajes sofreram muito com a economia mundial nos últimos anos. São escritórios comerciais, muitas pessoas ficaram em home office, muitos escritórios acabaram perdendo seus contratos e agora que as pessoas estão voltando a trabalhar, já voltaram a trabalhar mesmo nos seus escritórios, as lajes comerciais começam a ser mais procuradas. Então, se nós tínhamos uma vacância muito grande, ou seja, áreas desocupadas para alugar, elas começam a reduzir e os imóveis voltam a se valorizar. Então nós temos aqui um preço sobre valor patrimonial de 0,83, mostrando que ele está bem atrativo quanto ao seu preço, uma liquidez diária de 2,4 milhões de reais todos os dias negociado no HGRE 11 e ele se valorizou 0,59% nos últimos 12 meses. Se nós olharmos aqui os dividendos, nos últimos 5 anos, ele pagou 13,33% e atualmente 8,04%. Listagem de imóveis do HGRE são 17 lajes comerciais em São Paulo, que é a principal referência econômica do Brasil hoje, quanto a lajes corporativas, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná. E na 10ª posição trago para você um fundo imobiliário do tipo agro. É um produto novo nos fundos imobiliários. Recentemente nós tivemos aí a entrada dos fundos imobiliários aí do agronegócio, tá certo? Eles são atrelados aos CRAs, diferente dos CRIs, né? Os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários, os CRAs são certificados de recebíveis do agronegócio. Então estão atrelados ao agronegócio. E são produtos novos, como eu falei na Bolsa de Valores, trago para você o VGIA 11. Hoje com R$9 você já investe no produto. Nós temos aqui 17,67% pago nos últimos 12 meses, PVP está em 1, mostrando que está no preço justo, uma boa liquidez diária, já de 5 milhões de reais negociados todos os dias, e nós temos aqui 9,85% de valorização nos últimos 12 meses. Bom, se a gente olhar aqui os dividendos pagos historicamente, nos últimos 5 anos o fundo pagou 17,63% e atualmente 17,67%. Mas foi o que eu falei, é um fundo imobiliário novo. Olha lá, começou a pagar dividendo em 2022. Não tem muito histórico para a gente analisar, tá? Eu, inclusive, não tenho ainda fundos imobiliários do tipo agronegócio dentro da minha carteira. Eu quero olhar mais aí, entender melhor como é que vai funcionar daqui para frente os fundos imobiliários do agronegócio. Mas é um produto interessante, acredito que eu vou colocar assim na minha carteira e acho que para 2024 é um produto promissor, tá legal? Aliás, já comenta aqui embaixo comigo, você investe em fundos imobiliários do agronegócio? É importante que você comente para ajudar outras pessoas, porque é um produto novo e aí é importante a sua opinião também, o que você está achando, qual a expectativa para os fundos imobiliários do agronegócio. Comenta aqui embaixo comigo, participa que é muito importante. Tá legal? Bom, um grande abraço para você, espero que você tenha gostado desse vídeo, aperta o botãozinho de curtir, não esquece antes de sair do vídeo, um grande abraço e até a próxima.